Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Jucá e nós estamos em Conexão Neural. Nesse episódio 3 eu vou mostrar a minha porta de entrada para as neurociências, que foi a neurocirurgia pediátrica, aquele ramo da medicina que se ocupa daquelas doenças que exigem um tratamento cirúrgico no cérebro, na medula espinhal e nos nervos periféricos das crianças. Ela foi a minha porta de entrada não só para as neurociências, mas também para a oportunidade de trabalhar com a matéria mais nobre do universo, que é o sistema nervoso de uma criança, justamente por ser um sistema nervoso em desenvolvimento, que é repleto de potencialidades. E eu vou querer demonstrar até o fim desse vídeo que a neurocirurgia pediátrica, assim como várias outras áreas que cuidam especificamente da criança, do adolescente, do recém-nascido, do bebê, do lactente, ela tem características próprias. E cada vez mais a neurocirurgia pediátrica tem se tornado um campo com características peculiares, específicas em relação à neurocirurgia geral. E algumas dessas características próprias são justamente doenças específicas que acontecem no sistema nervoso da criança e que o neuropediatra e o neurocirurgião pediátrico estão com certeza muito mais capacitados para atuar. Também técnicas cirúrgicas específicas, desafios específicos que envolvem o contexto da criança dentro do núcleo familiar. E, inclusive, uma história cheia de características próprias. Porque Harvey Cushing, talvez o pai da neurocirurgia moderna, conhecido de todos os neurocirurgiões do planeta, já se ocupava sim em operar crianças, inclusive tumores cerebrais. Está aqui uma pacientinha operada pelo Harvey Cushing no início do século XX. Pois bem, Harvey Cushing já se preocupava com o cuidado neurocirúrgico das crianças. E ele designou então um dos seus discípulos, um dos seus seguidores, o Frank Ingraham, para que se dedicasse exclusivamente no Hospital de Crianças de Boston à construção de um serviço de neurocirurgia pediátrica. E, por sua vez, Frank Ingraham arregimentou um outro discípulo, o Donald Madison, e juntos, além de progredirem na neurocirurgia pediátrica, no aumento do serviço de neurocirurgia para as crianças, escreveram um livro muito importante, Neurosurgery of Infancy and Childhood, de 1954. Eu tenho inclusive uma segunda edição desse livro que foi me dado de presente pelo meu querido amigo saudoso James Goodrich. E nesse livro são lançadas as bases de uma neurocirurgia específica da criança. Então veja que já tem várias décadas essa atenção direcionada, específica para a neurocirurgia da criança. E aos poucos esse esforço, essa concentração foi originando outras iniciativas ao redor do globo e aos poucos os neurocirurgiões pediátricos começaram a se reunir em sociedades. De modo que nós temos a Sociedade Europeia de Neurocirurgia Pediátrica, uma das primeiras sociedades na área, de 1967, e faz congressos a cada 2 anos. A Sociedade Internacional para a Neurocirurgia Pediátrica, nossa querida ISPN, International Society for Pediatric Neurosurgery, apareceu em 1971. Realiza encontro todos os anos nesse ano de 2022. Depois de 2 anos sem ter encontros presenciais por conta da pandemia de Covid-19, o congresso vai ser em Singapura. E a Associação Americana de Neurocirurgiões Pediátricos existe desde 1978. Isso sem falar de outras associações mais recentes, como a Associação Latino-Americana de Neurocirurgia Pediátrica e a associação que envolve os neurocirurgiões pediátricos da Austrália e da Ásia. No Brasil também existe a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, e a gente pode buscar as suas origens lá em 1995, quando aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica. No início, nós éramos um braço somente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, o departamento que se dedica à neurocirurgia das crianças.
Aos poucos, nós fomos ganhando cada vez mais uma ação própria e hoje nós mantemos os laços com a nossa querida sociedade-mãe, que é a SBN, mas nos compomos também em uma sociedade autônoma, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, da qual tenho a honra de ser o atual presidente eleito. E ao longo do tempo, a SBN-PED vem desenvolvendo inúmeras ações direcionadas à assistência e à educação e ao esclarecimento das famílias quanto aos assuntos mais importantes dentro da nossa área, como as campanhas Se Liga no Cinto para a prevenção de acidentes automobilísticos, a edição de textos que estão presentes no nosso site sbnped.com.br e a realização do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia Pediátrica a cada 2 anos. O último aconteceu aqui em Fortaleza em 2019, passamos algum tempo sem realizá-los por conta da pandemia e o próximo será, se Deus quiser, no ano que vem, 2023, lá na cidade de Goiânia. Uma outra evidência do quão específico é esse ramo da neurocirurgia para as crianças é a existência de revistas científicas específicas, próprias, nas quais nós publicamos e estudamos os assuntos referentes à cirurgia do sistema nervoso das crianças. E para citar como exemplos de grandes periódicos internacionais e nacionais, nós temos a Pediatric Neurosurgery, que é americana e é o meio de divulgação da Sociedade Americana de Neurocirurgia Pediátrica. A Child's Nervous System é o órgão de divulgação da Sociedade Internacional, da ESPN, da Sociedade Europeia, da Sociedade Brasileira e também de outras sociedades espalhadas pelo mundo. Uma outra mostra de como a neurocirurgia pediátrica tem destaque é que talvez o periódico mais importante de neurocirurgia no mundo, que é o Journal of Neurosurgery, ele solta todos os meses um número especial só para a neurocirurgia pediátrica, que é o Journal of Neurosurgery Pediatrics. E no Brasil, de maneira mais recente, nós temos o Archives of Pediatric Neurosurgery, que é a revista oficial da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica, da SBN-PED, que recebe contribuições na forma de artigos científicos de neurocirurgiões pediátricos de todo o Brasil. E quando nós vamos nos referir, então, às principais doenças tratadas dentro dessa nossa área, nós podemos citar a hidrocefalia. As crianças têm muito mais acúmulo de líquido dentro do cérebro do que os adultos, devido a características anatômicas próprias e a situações específicas. Por exemplo, como a prematuridade, que é uma das principais causas de hidrocefalia, de acúmulo de líquido intracerebral no nosso meio. Portanto, grande parte dos casos de hidrocefalia são da área de atuação do neurocirurgião pediátrico. E há técnicas específicas para tratar a hidrocefalia em crianças que não se aplicam à hidrocefalia dos adultos, como várias técnicas de endoscopia, várias técnicas de derivação, que são muito mais direcionadas ao cuidado com as crianças. E nessa fase do desenvolvimento, na fase do lactente, na fase infantil, é que a gente precisa prestar muito mais atenção à compressão do cérebro pelo líquido acumulado, porque isso pode prejudicar com que a criança atinja os marcos do desenvolvimento e tenha, portanto, um pleno desenvolvimento neurológico. O cérebro em desenvolvimento da criança, portanto, merece uma atenção direcionada de pessoas dedicadas a essa área. Uma outra área importante a que nós nos dedicamos são os tumores cerebrais na infância, como o exemplo aqui nessa ressonância magnética. Os adultos também têm tumores cerebrais, sim, mas os tipos dos tumores cerebrais no adulto e na criança são diferentes e, inclusive, exigem técnicas cirúrgicas diferentes para serem acessados. Ou seja, a localização também é outra e é preciso que haja um treinamento específico para que os neurocirurgiões que atuam com crianças possam ter mais experiência em abordar os tumores cerebrais típicos dessa faixa etária. Além disso, os tratamentos oncológicos depois, a radioterapia, a quimioterapia destinados à criança,
também são diferentes daqueles destinados aos adultos. E a parceria do neurocirurgião pediátrico com o neuro-oncologista pediátrico tem que ser muito intensa para que a criança obtenha os melhores benefícios ao longo do tratamento. Um outro campo importante de atuação do neurocirurgião pediátrico é nas malformações do sistema nervoso. Alterações na formação embriológica, seja do cérebro, seja na medula. E aqui a gente pode citar um exemplo dos mais frequentes, que é a mielomeningocele. Na mielomeningocele, uma porção do tubo neural, ou seja, da coluna vertebral e da medula espinhal, não conclui o seu processo normal de fechamento. E aí nós vamos ter a exposição de uma parte do material nervoso quando o bebê nasce. Essa condição precisa ser operada rapidamente para evitar que haja infecção, uma vez que o sistema nervoso está exposto para o ambiente. E de maneira mais recente ainda, na última década, tem se desenvolvido bastante a cirurgia fetal para a correção da mielomeningocele, que é realizada ainda quando o bebê está no útero da mãe. Então, os obstetras fazem o acesso, o neurocirurgião pediátrico faz a correção da abertura da mielomeningocele, e desse modo já está comprovado na literatura que há melhores resultados para a criança, tanto na redução do risco de hidrocefalia, que está associada à mielomeningocele, quanto na diminuição das dificuldades motoras que vem junto com esse problema. Um outro campo a que se dedica o trabalho do neurocirurgião pediátrico é no diagnóstico e no tratamento da cranioestenose. O que é a cranioestenose? É a alteração do formato do crânio do bebê, resultante do fechamento precoce de uma ou mais suturas cranianas. O que são suturas? São essas linhas de limite entre dois ossos do crânio. O detalhe é que o crescimento ósseo no crânio, ele só acontece nas suturas. Então, se eu tenho um fechamento precoce de uma delas, o crescimento vai acontecer em um formato alterado, e isso vai ser visível no crânio do bebê. Além disso, o cérebro vai ficar restrito, não vai ter o espaço para se desenvolver justamente na época de maior crescimento cerebral, na época em que ele precisa mais se desenvolver para que a criança atinja os marcos do desenvolvimento. Muita gente confunde a causa da cranioestenose como sendo o fechamento da fontanela, mas não tem a ver não. Esse exame aqui demonstra, por exemplo, uma fontanela aberta e uma criança com cranioestenose, porque tem sim um fechamento da sutura. O tratamento da cranioestenose, ele é com cirurgia que visa a ampliação do compartimento intracraniano e a remodelamento para conferir de novo o formato adequado ao crânio do bebê. Mas a neurocirurgia pediátrica também se preocupa com a função e o bem-estar motor das crianças. Então também é uma área de atuação para nós a espasticidade. O que é a espasticidade? É um tipo de rigidez que as crianças com alguma lesão no sistema nervoso central apresentam. Sobretudo no nosso meio, aquelas crianças que têm paralisia cerebral. E a maior causa da paralisia cerebral é a prematuridade. Outras lesões podem acontecer, como AVC, como tumores cerebrais, como traumatismos cranianos, provocando lesões do neurônio motor superior, mas tudo isso dando, no final da situação, uma rigidez exagerada, que é chamada de espasticidade. Ora, e por que tratar então a espasticidade? Porque ela dá dor, ela dá dificuldade motora. Em casos extremos, ela pode até provocar dificuldade para a higiene da criança, na dificuldade dos pais de afastarem os membros inferiores. E, sobretudo, ela prejudica bastante o prognóstico de marcha, a possibilidade da criança andar. Então, a neurocirurgia pediátrica tem técnicas, e a principal delas, a mais empregada, é a risotomia dorsal seletiva, um tipo de cirurgia que vai atuar nas raízes nervosas da criança de modo a diminuir essa rigidez, de modo que ela tenha um melhor desenvolvimento neurológico e também mais conforto no seu dia a dia para as suas atividades
da vida diária. Mas para além das cirurgias, dos diagnósticos, dos tratamentos, a criança precisa de um time multidisciplinar, em que atuam outros cirurgiões, como o cirurgião pediátrico, o ortopedista, o urologista pediátrico, outros especialistas dentro da medicina, como o pediatra, que é o centro do tratamento da saúde das crianças, como o neuropediatra. Também profissionais das outras áreas da saúde, como o pessoal de enfermagem, os profissionais de reabilitação, como fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, pessoal da psicologia também. Ou seja, é todo um time que se ocupa de um ser humano em desenvolvimento. E por isso o neurocirurgião que cuida de crianças tem que estar muito à vontade nessa equipe multidisciplinar que vai compor um time de assistência à saúde do sistema nervoso da criança. E além disso, a criança tem um contexto familiar cheio de questões próprias, em que inclusive os princípios bioéticos precisam ser aplicados para a realidade da criança. A gente nunca trata um paciente, a gente sempre trata uma família, porque a criança vem no seu contexto, com a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, o seu grupo familiar. E o neurocirurgião tem que estar preparado para atuar nesse contexto, nesse conjunto. Então, o neurocirurgião pediátrico é sim um profissional da área médica, de visão especial para tratar aquelas doenças do sistema nervoso da criança que exigem um tratamento cirúrgico. Essa foi a minha porta de entrada para as neurociências e para tratar da matéria mais nobre do universo, que é o cérebro de uma criança. Conta aqui nos comentários qual foi a sua porta de entrada para a neurociência ou qual é a que você imagina que será. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe os comentários tanto aqui no canal quanto nas nossas redes sociais e até a semana que vem, quando estaremos de novo em Conexão Neural.